Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, novamente aqui com o programa Olhar Espírita, para a gente poder, como sempre fazemos, abordarmos os temas do nosso cotidiano, temas assim de interesse geral, mas sempre sob o olhar espírita, que, digamos, faz a diferença sobre alguns aspectos, porque aborda, digamos, alguns ângulos das questões que a gente enfrenta, que a gente vivencia, e propicia, digamos, um olhar diferenciado, uma abordagem realmente diferente do comum, né? Então, hoje nós vamos ter aqui junto com o companheiro Zé Lopes, esse companheiro frequentemente está com a gente aqui nos apoiando, e a gente vai fazer um debate justamente a respeito de um tema que tem o título, é uma pergunta: onde está o nosso tesouro? Pois é, né? Onde está o nosso tesouro? Onde está a nossa riqueza? Aí a gente pensa, que tesouro é esse? E Jesus já deu uma pista, deu um ensinamento maravilhoso, que ele já abordou esse tema na época que ele passou, que ele esteve aqui conosco, no trânsito aqui terreno que ele teve. Ele, digamos, o espírito mais evoluído que já encarnou aqui no plano terrestre, aqui no mundo, no nosso planeta. E ele colocou muito bem, assim, assertivamente, ele colocou assim: porque onde estiver o teu tesouro, veja bem, isso aí em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21. Então ele falou assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha que interessante, né? Onde a gente coloca o nosso tesouro, aquilo que a gente tem com a maior riqueza, aquilo que a gente tem com maior interesse, com maior, às vezes, apego até, é ali que vai estar o teu coração. Quer dizer, o teu coração vai estar associado àquilo que você considera como o mais importante da tua vida, a tua riqueza. E é sobre esse ponto que nós vamos conversar, para entender melhor esse ensinamento do nosso Mestre Jesus. Mas, logicamente, antes da gente começar, como é de praxe do nosso programa, e não poderia ser diferente, precisamos volver o nosso pensamento ao alto e fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, orientador maior das nossas vidas, e rogar amparo, rogar auxílio, para que possamos ter um bom momento, um bom programa, aproveitando e explorando esse tema da maneira melhor possível, para que possamos sair ao final do programa com alguns acréscimos de conhecimento, algum entendimento mais lúcido, mais aclarado a respeito desse assunto. Então eu vou pedir ao nosso amigo aqui, o Zé Lopes, que nos faça a prece inicial, para que a gente possa dar início ao nosso trabalho aqui, ao nosso momento. Tá bom? Então, amigos internautas, dando boa noite, Já que é filmado, a gente tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, que são horários diferentes que a pessoa irá ver. Então, convidando a todos que possamos unir os pensamentos a Jesus, aos bons espíritos, fazer a nossa prece de abertura. Divino Mestre e amigo, felizes, Senhor, aqui estamos pela oportunidade do estudo do Teu Evangelho de amor. Na noite de hoje, trazendo essa temática das mais instigantes aos nossos corações, na busca dos valores imortais, o que estamos buscando aqui na Terra. Então, esse questionamento que é feito nessa pergunta, onde Mateus coloca para nós sobre a necessidade de ver onde estamos colocando o nosso coração, o que é aquilo que está sendo importante para nós. Nos ajude, Senhor, a olhar com um olhar mais amplo as coisas do Espírito também, que não possamos investir só na materialidade, mas também nas coisas do Espírito, pois sabemos que em algum momento da nossa existência terrena findará a vida no corpo, e aí levaremos conosco somente os valores da alma. Nos ajude, Senhor, a sermos ricos desses valores, aprendendo a valorizar, usar, mas sem se apegar em excesso. Que a Tua paz nos envolva, que os bons espíritos envolvam as atividades essa noite, que possamos ser inspirados para trazer um estudo de bom proveito para aqueles que irão ouvir. Graças a Deus, fique conosco. Assim seja. Obrigado, Zé.
Bem, esse tema, né, o tema que a gente trouxe aqui, a gente precisa tentar entender o que Jesus realmente recomendou para nós, né? Quando ele falou que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração, né? Então a gente está sempre associado, né, Zé, àquilo que a gente coloca e determina realmente como mais importante na nossa vida. E nesse aspecto, digamos assim, o que será que leva a gente a atribuir uma importância a um determinado valor, a um determinado objeto, a uma determinada conquista, ou às vezes a pessoas, né? Tem pessoas que são o nosso tesouro. Muitas vezes a gente deposita, todos os nossos anseios, todas as nossas esperanças num ser, né? Que, como nós também, está trilhando o seu curso de evolução, seu curso evolutivo, porque é um espírito imortal. Não é? Pode ser, às vezes, ser até um animal. Quantas pessoas, às vezes, têm um pet, têm um animal, e, às vezes, ao perecer esse animal, não é, ela fica, digamos, num estado deplorável, muitas vezes, assim, inconformado. E isso acontece mais ainda quando se trata de um ser humano, de alguém da família, uma situação desse tipo. Então, essa questão da gente depositar, não é, toda a nossa energia, todo o nosso pensamento e atribuir uma grande importância a esse ser, vamos dizer, ou esse objeto, ou essa conquista, como é que fica isso? Não é? O que vai acontecer, vamos dizer, digamos, no momento, enquanto eu estou encarnado, ou enquanto a gente está vivendo a vida na condição da encarnação, dessa reencarnação que nos foi permitida, que tem o seu sentido, né, na nossa, digamos, dinâmica espiritual, em termos de evolução, e tem a situação também do pós, depois que a gente transita para o plano espiritual, volve ao plano espiritual novamente. Mas nesse momento, o que isso tem assim de difícil da gente entesourar e colocar as nossas energias só naquela situação, digamos, perecível, né? Porque tudo quanto está aqui no plano material, ou, digamos, no plano dos recursos todos que estão no plano da vida material, a gente sabe que são elementos acessórios, né? Por maior valor que eles tenham, por mais ricos que eles sejam, né? Por mais elaborados que eles sejam, eles são transitórios e são acessórios para o processo de evolução, ou seja, estão concedidos por Deus temporariamente a nós, para que a gente possa, digamos, aproveitá-los no curso da evolução. Como é que é isso? Na questão carnal e na questão do plano espiritual. Como é que você teria alguma condição de fazer umas considerações para nós sobre isso? Sim. Então, amigos queridos, já voltando com a palavra, esse tema aí, né, que nosso amigo Flávio elaborou para nós, onde está o nosso tesouro. Então, como o Flávio muito bem colocou, nós, até quando chegamos aqui para gravarmos, estávamos falando sobre bateria, né, Flávio? Sim. Sobre as baterias muito modernas que estão sendo desenvolvidas, que são pequenas e com grande capacidade. Um amigo aqui que está nos ajudando, que tem conhecimento técnico, estava falando, né? Cada dia materiais de todas as linhas, mas ficamos falando um pouquinho de bateria. Então vamos pensar assim, o Criador, ao nos criar, nos deu uma cota de energia, né? Uma cota de energia para que nós pudéssemos usar para o nosso progresso. Então, onde eu estou colocando minha atenção? Essas energias, digamos assim, esse fluido vital que nós temos, que é o nosso tempo no corpo, né? Nós sabemos que é perecível. Um dia desses nós éramos crianças, né, Flávio? Hoje já não somos mais. Hoje estamos diferentes, né? Pode dizer que estamos velhos, estamos diferentes. O tempo está passando e essa bateria está descarregando. Ou seja, a nossa estrutura molecular física está tendo um desgaste natural, que a ciência já mostrou para nós como é, e vai chegar um momento que nós deixaremos a estrutura física, a indumentária carnal. Mas aí, como o Flávio bem colocou, e eu só levaria aquilo que é da alma, do espírito. Então eu estou focando muito nas coisas aqui só do terra a terra.
Eu não estou dizendo, irmãos queridos, que nós não precisamos trabalhar, né? O Cristo mesmo falou, meu pai trabalha e eu também trabalho. Ou seja, trabalho é lei de Deus, é a lei de Deus. Nós sabemos que nós desenvolvemos nossa intelectualidade, até nossa moralidade, na lida de um com os outros. Nós vamos criando experiências, aprendemos um com os outros. Então são trocas. Mas nós temos que saber também que temos que ver se eu não estou investindo muito pesado só no aqui e agora. E às vezes, Flávio, a gente chega muito com esse pensamento de uma única existência. Aí gera essa correria de adquirir. E quando eu adquiri muitas vezes, aí eu adoeço, eu abusei dessa energia. Aí às vezes nem vou usufruir daquilo que eu adquiri. Então mostrando que nós precisamos, como é muito colocado para nós, tem uma fala que diz assim, falam-se que é do Siddhartha Gautama, do Buda, né? Procurar sempre a estrada do meio, né? Evitar os excessos. Não de mais, não de menos. Equilíbrio. Em tudo na vida rege a lei do equilíbrio. Seja para beber, seja para falar, tudo precisamos buscar a lei do equilíbrio. Então, nessa fala do Cristo, quando ele diz para nós, onde estiver o teu tesouro, lá também estará teu coração. O que a gente pode pensar com isso? Se eu estou investindo, eu vou fazer comentários, irmãos queridos, não que a gente está criticando opções de ninguém, né? É só um comentário. Eu tenho um amigo esses dias que ele é torcedor de um determinado time e ele quis ver o jogo. Ele vai longe, ele viaja, né? É melhor não falar o time, né? Não, eu não vou falar o time. Ele viaja para outros estados, vai longe e foi que ele volta morto, acabado. Respeitamos, é respeitável, ele trabalha, ele pode pagar, é o hobby dele. Mas será que não está se dedicando muito a isso? Então, às vezes, nós criamos um sofrimento, como o Flávio falou no início, por alguma coisa material perecível, e sofremos em demasia e nos desgastamos muito. Ali, nós estamos botando nosso coração, nosso tesouro, aquilo ali só. Mas a vida não é só aquilo ali. Aquilo ali vai acabar. E eu posso estar me comprometendo, botando meu coração nesse tesouro perecível, que é estar correndo atrás de situações que estão me desgastando e eu não estou moralmente me educando para o mundo espiritual. Então eu preciso, quando o Cristo coloca isso para nós, eu preciso sim ter as coisas, me divertir, trabalhar, mas sempre ter a ponderação. Eu preciso do equilíbrio para que eu possa conduzir as coisas. Trabalho, físico, diversão, sim, mas tudo estrada do meio, né? O teu horário, eu preciso ter o sono do corpo, eu preciso ter o tempo da meditação. Quando falamos de meditação, irmãos queridos, vamos pensar na prece, na oração, naqueles momentos que nós precisamos aurir nossas forças ao plano espiritual, buscar no Criador energias renovadoras para fortalecer o eu interior. E o coração, quando Jesus fala do coração aqui, é colocado na história da humanidade para nós que o coração é a sede dos sentimentos, né? Fala assim, eu te amo de todo o meu coração, né? Fala, mas o coração não é o cérebro que é o intelectual? Então hoje até a ciência já admite que é o órgão do sentimento. Então quando eu falo assim, eu te amo de todo o meu coração, eu creio em Deus de todo o meu coração. Então é a sede do sentimento que você está colocando ali, que é o seu coração. Então quando jovens nós falávamos de fazer coraçãozinho nas árvores, né? O coração, mas às vezes era muito ligado ainda às coisas da terra, né? Um sentimento transitório. Mas aqui Jesus fala de coisas mais duradouras. Realmente o tesouro imperecível. Não é isso, irmão querido? Pois é. A questão também é entender que quando a gente reencarna, né? Nós que estamos aqui na nossa condição de usufruirmos da existência aqui no corpo físico, a gente não vem aqui sem propósitos bem definidos. Metas, objetivos, nós temos... A gente não vem aqui por acaso, né? E a gente vem aqui com alguma proposta. Nós temos uma missão pequena, média ou até grande, vultuosa. Depende da envergadura do espírito. Mas temos missões. Sim. Missões muitas vezes de resgate, de ajuste, missões de realizações em favor do próximo, de experiências que a gente vivenciais que possam edificar o nosso espírito, possam acrescentar valores ao nosso espírito, valores virtuosos, virtudes, né? Porque muitas vezes você vai se agregar ou vai se acumular de valores que não vão ser úteis posteriormente, num outro momento, a que todos nós volveremos um dia, ou retornaremos um dia, que é a nossa essência, a nossa condição de essência, porque cada um de nós é um espírito imortal. Então, cada um de nós vai ter a experiência também
da morte, vamos dizer, a morte física, né? A morte do corpo, a morte do aparelho, e o nosso espírito não mais podendo habitar esse aparelho que entrou em colapso ou que não está mais em condições de manter e sustentar ou servir como habitáculo ao espírito, ele volve ao plano espiritual. Porque a vida, ela já existia antes, existe durante, que é agora, e existirá depois. Ou seja, nós estamos num momento desse processo imortal, que vem desde a nossa criação, de onde viemos, da condição, do ponto que a gente foi criado, até o momento atual, que vem desde o nascimento e vai até o momento do nosso óbito, o momento do nosso desligar do aparelho, que vai acontecer com todos nós, invariavelmente, e a questão do plano espiritual, justamente aquilo que vem depois, né? Então isso aí tudo constitui a imortalidade da alma. E na imortalidade da alma, o que funciona é a misericórdia do nosso Pai Celestial, que está sempre atento a nos ofertar as condições melhores possíveis para o nosso ajuste, para a nossa felicidade, para o nosso encaminhamento, para o melhor possível, sempre, por piores, às vezes, que apareçam a nós as situações. Que muitas vezes as situações surgem, né? As situações surgem, nos afligem, nos preocupam, mas elas fazem parte de um quadro que muitas vezes é individual, é um processo nosso, pessoal, que a gente vai ter que vivenciar, passar e buscar esforços e encorajamento para superar, né? Então, nesse encaminhamento, essa questão de a gente focar direitinho o que é mais importante torna-se essencial. E o momento da gente definir isso é hoje, amigos. É agora, é urgente. Vamos aguardar um pouquinho, porque nesse momento precisamos dar um break, parar um minutinho aqui o nosso programa, tá bom? A gente volta já já. De volta então, amigos, prosseguindo aqui o nosso estudo dessa passagem brilhante de Jesus, quando nos recomenda que porque onde estiver o teu coração, aí estará também, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então essa colocação de Jesus, ele é muito importante que a gente observe, porque a gente precisa distinguir aquilo que é, digamos, mais relevante na nossa vida. Lógico que todos nós temos anseios, temos, né, a vontade de realizar muita coisa, às vezes de conquistas materiais, isso é normal, faz parte da nossa existência, faz parte da nossa relação social, faz parte do nosso quadro, da encarnação, do momento em que estamos vivenciando aqui no plano material. Mas aí vem realmente a adversativa, né? Nós precisamos ter foco em outras questões que são preponderantes e muito importantes, não podem ser relegadas a segundo plano. A gente tem que tê-las também no nosso radar, né? Frequentemente visitá-las para que a gente não se perca no caminho. É a questão espiritual, como bem abordou aqui o Zé Lopes, colocando para nós que a gente precisa estar buscando o caminho do equilíbrio. Mas esse equilíbrio, ele está onde? Está em quê? Entre, digamos, o material, o perecível, e o espiritual, o eterno, o imortal, o que não acaba, né? Aquelas conquistas de virtude que elas não se perderão jamais. Aquilo que nós conquistarmos em termos de valores espirituais é algo que a gente não perde nunca mais, porque passa a constituir, passa a ser conquista
do espírito. Então isso não se perde mais, né? São valores que não vão se perder. E são luzes, né? São luzes a iluminar o nosso caminho também e facilitar, digamos, essa caminhada evolutiva que a gente sabe lá até onde isso vai dar, né? Isso aí estamos muito longe a gente de saber. Bem, então colocando isso aí, a gente está... A questão desse onde a gente coloca, digamos, o nosso tesouro, aí também está o nosso coração, vem muito atrelado o quê? Aos nossos desejos, aos nossos anseios, às nossas tendências, porque temos tendências, né? A gente... basta uma reflexão qualquer, cada um deve fazer isso, né? Da gente tentar se aperceber quais são as nossas tendências, aquilo que, digamos, volta e meia, aquilo vem no nosso pensamento, ou na maneira como a gente reage a certas situações. Nos conhecer, né, Flávio? A necessidade de nos conhecer. A necessidade do autoconhecimento, a gente precisa desse exercício até, isso é muito importante, para que a gente possa até divisar, né, esses limites, na verdade, que nós temos algumas limitações, né, algumas dificuldades, e essas dificuldades muitas vezes elas podem respingar no próximo, podem trazer problemas, dificuldades, que às vezes a gente nem se dá conta, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu tinha uma dificuldade pessoal minha, em conversa às vezes com algumas pessoas, delas se magoarem, vejam bem, se magoarem com uma pergunta que eu fazia. E eu não percebia isso. Eu notava que a pessoa ficava magoada. Mas ela, às vezes, a maneira como eu perguntava, o tom da pergunta, a forma como você conduzia a pergunta, já chocava a pessoa ficava melindrada. Então, são coisas que a gente precisa, às vezes, ser chamado até a atenção. Precisa um amigo chegar, né? E cantar no teu ouvido, olha... Não está pegando bem isso, diferente, né? Um amigo, de preferência um amigo, né? Do que uma pessoa que você não conhece falar isso, às vezes acontece também. E às vezes é um momento de reversão, sabe? São momentos, são instâncias da nossa vida em que você leva aquela pauladazinha, né? De leve, mas você... É o aprendizado. É o aprendizado. E você tem a oportunidade de mudar o rumo das coisas e ganhar alguma melhoria. Então, tendências nós trazemos, né? Tendências são marcas, às vezes, que a gente nem percebe isso. E às vezes vai depender da qualidade de um amigo para poder vir e dar o toque. Mas interessante, Flávio, que geralmente quem fala são quem não são os amigos. Os amigos... Exatamente. Não são. Por isso que a gente precisa daqueles que não concordam conosco para nos botar no prumo. Porque às vezes o amigo fica com tanto amor e carinho que às vezes com medo de nos magoar e não fala. Aí aquele que bate frente fala que aponta, né? A crítica, né? Porque é exatamente a crítica e autocrítica, a gente precisa se acostumar com esse tipo de exercício, se ver com diferentes, né? Para poder amadurecer. Porque a gente fica sempre naquela zona de conforto, a gente deseja sempre estar entre amigos. Não bater na cabeça, tá certo. Sempre estar entre amigos, mas muitas vezes você só vai ser, digamos assim, tocado quando você às vezes entra numa linha de confronto, às vezes com alguém que você às vezes nem gosta muito, nem conhece. E de repente a pessoa fala com aquela sinceridade cruel, né? Que dói, né? E às vezes essa dor é necessária ser sentida para você poder fazer alguma mudança, alguma coisa, né? Então a gente tem tendências, vocações, e algumas delas não são muito legais. Então a gente precisa estar atento a isso, né? E tem pessoas que têm uma tendência, por exemplo, você falou ainda há pouco, há uma questão assim de conquistas materiais. Ela está muito aferrada, muito ligada a esse processo da conquista material. É um caminho, veja bem, a pessoa que trabalha nessa linha, a gente há de lembrar que os empreendedores, os grandes empreendedores, são também grandes empregadores, não é? Quer dizer, ele vai depender de mão de obra para poder implementar, ou fazer com que aconteça as suas ideias, o seu idealismo, né? Os seus, digamos, anseios de conquista, né? Os seus desejos de progredir, de progresso. E a humanidade precisa desses elementos, né? Com certeza. A gente não pode ficar à parte disso. Isso é necessário, realmente, senão não existiriam as grandes empresas, né? Flávio, você está falando, eu estou lembrando, sabe de quê também? A gente, no movimento espírita, não só no movimento espírita, né, para todo lado, a gente tem a oportunidade de estar com muitos amigos e, às vezes, amigos psicólogos, né? Nós temos no movimento espírita muitos amigos aqui em Cabo Frio da psicologia, outros que não são da doutrina espírita, e nós vamos lendo, estudando, ouvindo, a gente vê que, às vezes, a gente cria certos gatilhos, que hoje a ciência, através da psicologia, nos fala que é algo para nós ficarmos atentos. Por exemplo, essa fala de hoje, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Às vezes nós, diante das nossos anseios interiores, ou das nossas até fobias, talvez, não sei se essa é a palavra correta, às vezes nós descarregamos, precisamos de uma adrenalina para nos dar uma sensação de prazer. E às vezes dá não para gastar com coisas, né? Aquisição, então tem que comprar, que isso me dá aquela alegria. Mas é igual um rojão que espoca e passa. Você comprou, pegou, acabou. Joga num canto, não interessa mais. Então, às vezes, nós colocamos tesouro nisso, de sentir aquela emoção, aquela adrenalina do consumir, do ter, para que ele te dê uma satisfação, mas é tão momentânea que o Cristo nos alertou, né? E não sacia, né? Não sacia, exatamente. Quando ele falou para a mulher de Samaria, se eu não me engano, não me lembro, aquela fala que diz assim, que ia dar a água a ela, que aquela água ela nunca mais teria sede. Ou seja, não é as coisas transitórias, o que o Cristo nos oferece é isso. São as coisas que você vai conquistar e vão fixar, que é os valores da alma. Então isso que nós temos todos, muitas vezes, eu quero comprar, eu quero adquirir, para dar aquela alegria que passa muito rápido. E a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo nos fala dessa alegria mais duradoura, ou seja, da construção do homem de bem. Aí lá no Evangelho, quando fala da lei do amor, né, que é muito belíssima, coloca para nós, o Espírito Lázaro, que a lei do amor resume toda a doutrina do Cristo. Mas é um amor coração, não um amor que a gente no dia a dia acha que é aquele amor, é um amor realmente que transcende as coisas do corpo. É algo que nós, digamos assim, faz nós sentirmos um respeito, um carinho por coisas pequeninas às vezes. Então são coisas importantes que a gente tem que valorizar. Não é isso, irmão? Pois é. Essa é questão. E aí a gente falou daquele, digamos, grande empreendedor envolvido, digamos, nesses anseios, nessas conquistas de ordem material e que muitas vezes empreendimentos de grande vulto, né? Que, digamos, serve com certeza num processo necessário à sociedade, porque gera emprego, gera riqueza, gera recursos, né? E sempre isso implementa condições de progresso, que é muito importante. Agora, entretanto, mesmo esse, né, e fundamentalmente até talvez esses mais envolvidos nessas questões de ordem material, se eles guardarem, né, moldes de equilíbrio, de decência, de dignidade, né, eles nada terão a temer. Né? Eles estarão, digamos, ajustados, eles estarão veja bem, eles pode até ter esse propósito de realização mais intensa, coisa e tal, mas ele precisa de ter esse olhar também para que seu comportamento, suas ações estejam pautadas no dever de respeito ao próximo, de respeito às leis, de respeito, né? E também, Flávio, isso aqui que você está falando, estou lembrando, essas pessoas, vamos pensar assim, os grandes empresários, e vamos pensar também nos ídolos, né? Vamos pensar do futebol, que são pessoas que criam grandes, os craques, digamos, ficam muito ricos, e eles despertam nos jovens desejos, eles passam a ser o ídolo. Sim. Olha a responsabilidade. O grande empresário que adquiriu muitos bens, ficou muito rico, você fala, meu Deus, fulano de tal. Mas então a conduta dele vai ser exemplo para muita gente. Se for um cara que vive envolvido com situações, é um exemplo ruim, que ele vai ter que dar conta perante Deus. Porque vai despertar no outro, no invigilante, que é daquela forma que se ganha dinheiro, às vezes lesando outros. Mas não, aquele que ganha o dinheiro, os recursos, gera emprego de maneira honesta, suada, é um bom exemplo. O jovem se espelha. O craque do futebol, que hoje no Brasil é muito ligado ao craque do futebol. Então são pessoas que Deus está dando a oportunidade a eles, que tudo pertence a Deus, nós somos usufrutuários, de exercer aquele talento, aquela condição, mas gerar, digamos assim, nos jovens que estão vindo atrás, bons exemplos. Imagina a responsabilidade para um espírito como, não vou falar nomes, esses grandes ídolos aí quando chega no mundo espiritual, quando desencarna. Quantos estão endeusando e tudo e seguir o exemplo deles? Meu Deus. Olha a responsabilidade, Flávio. E dizem que chegando lá, a gente se vê nu. Toda essa repercussão que nós criamos chega para nós. Que seja, digamos assim, o bom tesouro, né? É o grande resultante mesmo do nosso livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas, das nossas decisões que a gente toma. Isso tudo que a gente semeia, a gente vai ter que colher. É da lei. Seja da lei. E muitas vezes não é nem aqui que a gente vai fazer essa colheita, né? A colheita às vezes vai se dar e num processo inimaginável, talvez, até para esses irmãos, às vezes, quando ele retorna para a parte espiritual e ele começa a receber esses reflexos, como você falou. Chega para eles. Exatamente. Dele ver, de repente, até o mal, às vezes, que ele gerou,
vamos dizer, com esse comportamento, com essa forma de levar as coisas, e servindo de um mau exemplo, principalmente para o pessoal mais jovem. Isso é realmente muitas almas, né, que ele vai ter que dar conta. A gente tem, né, essa situação, e a gente tem que ficar atento a isso. Nós temos dois componentes, duas naturezas que estão muito presentes em nós: a natureza física e a natureza material, né, e a natureza espiritual. Nós temos essas duas naturezas. A gente precisa estar buscando realmente esse caminho do meio, como você falou, né? E é inadiável isso, como a gente falou ainda há pouco, essas questões da gente definir realmente digamos assim, a gente esquadrinhar esses valores, a gente percebê-los na nossa vida e a gente destinar a cada um deles a relevância que eles precisam ter na nossa existência, nas nossas buscas, no que a gente está buscando, né? Tanto a vida material e as nossas responsabilidades com a vida espiritual. Nós temos responsabilidades sociais, responsabilidades, digamos, de provimento da nossa família, de uma série de coisas que fazem parte da nossa condição de espíritos encarnados. Mas somos espírito acima de tudo. Cada um de nós é um espírito imortal. E a gente não pode se apartar dessa ideia, ou às vezes achar que ela não existe, ou às vezes não entender que ela existe. É uma realidade, né? E isso está a postos, inclusive a doutrina espírita, o espiritismo, nos revela justamente o mundo espiritual. Ele é extremamente revelador. As obras espíritas, a autoria, de autoria lá de Chico Xavier, de Divaldo Franco e tantos outros autores aí que a gente poderia citar, mas são obras, né, maravilhosas que nos falam do plano espiritual, nos falam das consequências das nossas atitudes que a gente realiza aqui e o que isso pode gerar para o futuro, a repercussão no futuro. Então, muitas vezes, é aquele processo, né, da gente ficar atrelado, da gente ficar preso a situações aqui do terra a terra, justamente por esse, digamos assim, descuido de não, digamos, dar a relevância devida a esse panorama espiritual que é comum a todos nós. Então a gente precisa estar atento a isso. E uma coisa interessante, Flávio, que você está falando, eu estou lembrando aqui, amigos internautas que nos escutam, que muitas vezes, eu já ouvi casos assim, talvez os amigos que estão nos ouvindo também tenham ouvido, de pessoas que dizem assim: eu sou muito jovem ainda, eu vou deixar para fazer essas reformas morais, mais lá para o final da vida, onde eu possa sossegar. Agora eu sou jovem, estou cheio de energia, eu quero curtir, eu quero papapá. E muitas vezes gera um sofrimento em namorada ou em namorado e sai passando igual um trator por cima de tudo, né? Eu estou jovem, eu quero viver. Quando eu estiver na minha idade, depois dos 50, 60, aí eu desacelero. Eu vou para o culto religioso que eu tenho tendência, que eu me afinizo, e lá eu acerto. Mas nós não sabemos a hora que seremos chamados, que sem dúvida um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Mas será que nós conseguiremos fazer tudo isso e chegar lá na terceira idade ainda encarnados? A qualquer momento podemos ser chamados. Então, irmãos queridos, como o Flávio falou, é um caso urgente. A nossa reforma, todos temos defeitos. A gente não está aqui falando da impressão que nós já temos essas qualidades. Não, quem fala é que mais precisa aprender, que tem que estudar. Então, não vamos postergar, vamos procurar nos conhecer, ver aquelas tendências que estão afastando das coisas espirituais e trabalhar duro, porque as bem-aventuranças que o Cristo nos apresentou lá no Sermão do Monte nos mostra a importância de nós amadurecermos aqui na Terra para florir lá no céu, né? Pois é, que o nosso futuro seja de flores, um futuro de flores, né? De aromas saudáveis, aromas, perfumes, né? Coisas boas. Coisas assim que possam gerar asco, gerar nojo, né? Deus me livre, né? Deus nos livre disso. Bem, então isso aí a gente está percebendo que é importante a gente refletir, que a gente precisa analisar como é que a gente está se conduzindo. Como é que a gente está conduzindo a nossa vida? Como é que a gente está conduzindo as coisas na presente encarnação? Como que a coisa está se desenvolvendo? Né? Porque a gente está destinado, a gente veio aqui nessa oportunidade e a gente deve visar extrair o máximo possível
de valores, de proveito dessas experiências vivenciais nossas, né? Elas precisam acrescentar ao nosso espírito. E muitas vezes... Com a mala arrumada, né? Quando for chamada, a mala está pronta. Está pronta. Você Flávio, tem recursos. Né? Você falou aí, também eu lembrei de outra coisa. Desculpe te interromper, amigo. Aqui é um bate-papo, Claro, e fica à vontade, lógico, né? Isso aí. Vamos pensar, assim, amigos internautas que nos escutam, se fôssemos chamados hoje mesmo para a casa do Pai, que nós vamos para lá em algum momento. Todo mundo vai, não tem jeito. Uns mais cedo, uns mais depois, mas todo mundo tem data para chegar lá. Mas se o Pai nos chamasse hoje ainda, será que os sentimentos que eu tenho no coração, que tanto fala a página de hoje, será que são bons? Eu estou deixando algumas coisas mal resolvidas, estou de mal com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com o primo, estou detestando o fulano de tal. Essas coisas, os espíritos vêm nos contar que isso aí é um sofrimento do mundo espiritual terrível. Então a necessidade que o Cristo falou, né? Fazei as pazes com o vosso adversário enquanto está a caminho com ele. Pois senão, mostra as consequências de algo mal resolvido. Então que não posterguemos, não deixemos para amanhã. A gente tem que ficar atento a tudo isso aí que o nosso amigo está falando. Vamos a um break, voltamos já já. De volta, amigos, ao programa Olhar Espírita, aqui explorando o assunto a respeito do nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, né? Vamos ver onde é que está esse nosso... Não está no final do arco-íris, com certeza. Com certeza não. Não é no final do arco-íris. Mas a gente precisa estudar um pouco, principalmente sobre colocações que o nosso Mestre Jesus fez, e há tanto tempo atrás, e algumas até que nós ainda não compreendemos completamente. E entre elas, é importante a gente entender uma passagem dele aqui, né? Jesus, num dado momento da sua gloriosa passagem na Terra, ele, o espírito mais evoluído que já esteve aqui conosco no mundo, no plano material aqui do mundo Terra, desse planeta Terra, com a sua autoridade espiritual, porque Jesus... ele, como espírito mais evoluído que a Terra já conheceu, ele tinha autoridade espiritual para colocar isso. Ele afirmou assim: eu venci o mundo. Ele falou isso. Isso está em João 16, 33, versículo 33. Como que a nos esclarecer sobre as reais necessidades de agregarmos valores definitivos. Veja bem, temos essa necessidade de acumular valores que a gente não vai perder jamais. Ou seja, valores definitivos são os valores definitivos que pertencem à alma, que pertencem à área espiritual. São valores espirituais. Então, aquilo que nós não perdemos, que passa a compor a nossa alma, passa a compor o nosso espírito, nosso eu espírito. Mesmo vivendo de passagem por esse planeta. Veja bem, todos nós estamos de passagem por esse planeta, mas tempo de breve. passagem para tirar e sair daqui com proveito. Não viemos aqui apenas a passeio, ninguém veio a passeio. Todos nós temos uma destinação, todos nós temos não um destino, não vamos confundir, tá? Todos nós temos uma previsão de realizar algumas coisas aqui no plano material. Algumas coisas a gente consegue realizar com uma certa facilidade, outras com mais dificuldade, outras que só, às vezes, algumas experiências mais complicadas vão nos mostrar e nos levar realmente ao processo de transformação. Às vezes acontece isso, mas isso por dureza do nosso coração ainda, por durezas, por vacilações nossas ainda, que são próprias de cada espírito nos seus enfrentamentos, né? Então, mesmo vivendo de passagem por este planeta, por esse plano material, pois que a verdadeira vida é a espiritual.
Esse é o ponto que a gente precisa ter em mente isso. A vida principal é a vida do espírito. Agora, nós, devido à nossa condição evolutiva, devido à nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, mais perfectíveis, vamos dizer assim, porque nós podemos alcançar a perfeição relativa, não a perfeição absoluta que só pertence a Deus, mas nós podemos alcançar a perfeição relativa, né? Então, essa perfeição, essa questão, ela está atrelada à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque na vida material a gente sabe que tem, muito embora já existam mais grandes conquistas no campo material, ainda há muita coisa a ser descoberta, muita coisa ainda a ser revelada, muita coisa ainda a ser corrigida, a ser melhorada, porque nós ainda estamos, né, num quadro de várias imperfeições ainda. E até, Flávio, não pode esquecer que, como você falou muito bem, muitas coisas têm que avançar, evoluir, e ainda nós observando que infelizmente, nós não somos perfeitos ainda, né? Deus está nos dando a oportunidade de aperfeiçoar esse mundo ainda, como está no Eclesiastes, né? Está na Bíblia, no Eclesiastes. A perfeição ainda não é desse mundo. Ou seja, se nós não somos perfeitos, todos que estamos aqui não somos perfeitos, nós estamos sujeitos a fazer as coisas com interesse ainda. Então, muitas coisas que são feitas hoje, para não dizer todas, né? É o progresso, que Deus aproveita tudo, né? O homem, mesmo sem saber, ele é conduzido para fazer as coisas. Mas muitas vezes há interesses mesquinhos ainda por trás. Por exemplo, a ciência. Vamos pensar nessa energia nuclear, que é um potencial enorme, importante para a nossa vida. Mas ele pode ser levado com a destruição. Não é isso? Até do planeta, né? Exatamente. O homem pode, exatamente, isso falou muito bem, pode comprometer até o nosso planeta. Então, é uma energia que foi dado para o homem direcionar para as suas necessidades, né? Da indústria e tal, que é energia, fonte poderosa, mas se usa de maneira equivocada, como o avião e tantos outros. Então, mostrando para nós que ainda o ser humano desse planeta, existem outros mundos mais evoluídos onde não se pensa mais assim, né? Jesus veio nos mostrar que ele vem de distâncias superiores, mostrando que lá só reina o amor, ninguém cria nada para fazer o mal ao outro, né? Porque sabe que o mal que eu faço ao outro, ele vai repercutir no meu coração. Em algum momento eu vou ter que dar conta. Então eu só serei plenamente feliz quando eu deixar de pisar, de magoar. Então vai chegar o momento que as invenções, as tecnologias novas vão ser voltadas para o bem. E como vamos pensar assim, irmãos queridos, a ciência que avançou no sentido, por exemplo, nós já falamos aqui antes, Israel, quando desenvolveu o sistema de agricultura em áreas desérticas, sistema de gotejamento, pouca água, só pinga-pinga, não tem abundância de água, a gente tem no Brasil. Então, é algo positivo. Ali a alimentação pode produzir em regiões que antes eram estéreis. Então, há muita coisa boa que se criando e vai vir outras. Porque nós sabemos que pelo processo das reencarnações, Deus vai providenciando que espíritos melhores do que nós, em moralidade e amor, renasçam entre nós. E vão implantando o reino de Deus, que vai pouco a pouco se estabelecendo entre nós. Um dia, o homem mau não conseguirá mais estar habitando o planeta Terra. Essa regeneração até que você está falando, até mencionando essa questão da vinda de espíritos mais evoluídos, justamente para promoverem, né, o quadro planetário. Os interesses, né, mais importantes. Né? E ter um desenvolvimento melhor, né? E isso aí realmente, graças a Deus, é uma realidade. Mas isso denota também um outro aspecto. Quando a gente fala do mundo de regeneração, porque o nosso mundo hoje, ele está na escala dos mundos, que é uma escala, digamos, definida no Espiritismo. A gente vem dos mundos mais atrasados, mundos primitivos, e já estamos num patamar de mundos de provas e expiações. Mas a próxima categoria de mundo seria os mundos regenerados, né? Esses mundos de regeneração. O mundo de regeneração, ou digamos, para ele se estabelecer de uma forma plena e completa, há que se preceder da transformação dos homens, da humanidade, aqui, né? Da regeneração da humanidade. A humanidade deverá se regenerar primeiro para que o mundo possa transformar-se em mundo regenerado efetivamente. Então essa regeneração precisa começar dentro de nós. Então esse processo que nós estamos falando aqui diz muito respeito a essa necessidade da gente dar mais atenção, dar
ou pelo menos dar atenção. Não digo dar mais atenção, dar alguma atenção, porque essa busca não adianta. Isso já é inerente a nós. A religiosidade, ela está latente em nós. Num dado momento, a gente fica pelo processo da maturidade, que alcança mais uma idade mais madura e tudo, e a gente começa a fazer buscas, digamos, de explicações, de respostas, e a gente começa a buscar a religião no sentido assim, de responder certos questionamentos, de dar alguma diretriz, a gente busca isso. E isso é mais do que necessário. Então é importante que a gente esteja atento a isso, porque esse chamado é aquele chamado que vai indicar onde nós estamos colocando o nosso tesouro. Onde está o meu tesouro? Ô, Flávio, você falando isso aí, a gente vai pensar, você falou dos planetas aí, vamos pensar, né? Nós, espíritas, que cremos na reencarnação, na sobrevivência da alma e nas consequências do que nós fizermos aqui, vamos certamente vivenciar no mundo espiritual também. Então nós viemos do mundo primitivo. Vamos pensar o que é mundo primitivo. Vamos ver quando a gente vê os filmes dos homens da caverna, né? Aquela coisa bem rústica. Lá, espíritos recém-formados pelo Criador foram habitar aqueles corpos ainda muito endurecidos. Depois de lá, nós viemos para o mundo de provas e expiações, ou seja, começar a passar por situações que a gente tem que provar que nós estamos superando nossas lutas. Então aqui a gente vem muitas vezes, né? Muitas vezes. Então nós vamos espiar, ou seja, vivenciar o mal que eu fiz o outro. Muitas vezes eu vivenciar esse próprio mal em mim, para mim ter conhecimento de causa. Não vou fazer mais isso, que isso dói. Né? Ficou a intuição quando eu vou fazer alguma coisa para o outro. Porque eu já vivenciei aquilo às vezes. E depois, dentro do mesmo mundo, prova. O que é prova? Eu ser visitado por um sentimento, um desejo de levar às vezes uma vantagem, coisa que eu fiz errada no passado, de apanhar as coisas da mão leve, ou de uma bebida em excesso, um cigarro. Então eu vivenciei aquilo. Então, hoje eu já estou me sentindo superado. Aí vem a prova, vem a oferta para mim, da vantagem, ver se eu conseguir superar. Aí a minha consciência, como simbolizávamos no passado, né? Quem sabe que é figurado, né? Um anjinho e um demôniozinho falando de cada lado. A quem você vai obedecer? Então ali, se eu tiver realmente prevalecido em melhoria, já passado da prova, eu não quero mais para mim isso. Mas como? Você não se lembra da encarnação passada, mas eu tenho intuição. Não, eu não quero essa vantagem, isso vai me fazer mal. Então eu estou pronto para sair da prova de expiação e ser regenerado. Como o homem vai para um presídio, quando ele sai de lá que paga a pena, teve um comportamento bom, para a sociedade ele tem que sair de lá um homem regenerado. Nós queremos sair daqui regenerados, né? Então, a gente precisa, digamos, como orientação primordial na nossa vida, digamos, não adianta que a gente não consegue ter uma vida, digamos, linear, né? Ainda santificada. Nós não conseguimos ainda por mais que a gente se esforce, volta e meia a gente vai ter algum deslize, alguma dificuldade. Na casca da banana e cai feio. E as situações e as experiências, elas às vezes vêm para nos mostrar isso, né? Perfeito. A gente nota que Paulo tinha um ditado, né? Uma colocação muito clara sobre isso, quando ele falava que todo bem que ele desejava fazer, ele não conseguia fazer. E todo mal que ele não desejava fazer, esse ele fazia. Mostrando a nossa tendência ainda, então exatamente. Nós temos tendências ainda. Você vê Saulo, quer dizer, que foi arrastamentos, são os arrastamentos. Paulo de Tarso, né, que foi aquele apóstolo dos gentios, grande que teve trabalhador do Cristo, lá, né? As portas de Damasco, né, e um grande trabalhador, né, de divulgação. Mostrando a luta do conflito, né, do espinho na carne. Né? E ele é interessante porque realmente ele mostrou em vários momentos justamente essa condição de tentar, de fazer trabalhos dentro dele mesmo para, digamos, acabar com aquele homem velho, aquele Saulo, né, que era o doutor da lei. E ele veio justamente para superar o orgulho, em várias condições. Ele ficou no deserto, ele aprendeu, ele trabalhou como tecelão durante um tempão, né, no deserto. Até tem um livro muito interessante que vocês poderão ler, da autoria de Chico Xavier, Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso, é um calhamaçozinho, mas ele é um livro espetacular, né? Maravilhosa essa leitura. Chico Xavier escreveu isso lá na Fazenda Modelo, lá na cidade dele, onde ele trabalhava no IBDF. Por coincidência, meu pai também foi diretor desse órgão, lá em Brasília, do IBDF.
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Então essa fazenda, onde ele trabalhava, ele era funcionário do IBDF, né, escriturário, e ele pediu lá a autorização ao Jovino, que era o chefe dele, para que ele pudesse ocupar o espaço lá da Fazenda Modelo, parece que em horários diferenciados, tal, para poder escrever esse livro, porque ele precisava de ele foi avisado pela espiritualidade que ele precisava de uma ambiência adequada, né? E tal, e ele então ele ia para a fazenda para poder escrever esse livro. Então ele conta que eram cenas assim tão vivas, e vocês vão perceber isso se tiverem a oportunidade de ler esse livro, né? Que esse livro é espetacular nesse sentido, né? Ele mostra-se como se ele estivesse lá presente, assistindo aquelas cenas todas da vida de Paulo, da vivência de Paulo. Tem uma coisa assim fora do comum e mostra justamente essa dimensão humana de Paulo, no processo de transformação que ele teve que implementar na vida dele, justamente para poder ganhar a prosperidade espiritual. Ele foi próspero. Você, né? lembra, Flávio, o que ele fala no final? Aquela frase belíssima dele? Você lembra, não? Não lembro, não. Chega um ponto, né, nós lendo esse livro e conhecendo lá no Evangelho, lá na Bíblia, do Atos dos Apóstolos, a história do apóstolo Paulo, que nossos irmãos evangélicos, católicos conhecem bem também, a gente vê que ele chegou a um ponto da vida que ele estava alquebrado, né? Paulo levou muita pedrada, andou muito a pé, passou muita necessidade, então ficou velho, alquebrado, cansado. Aí chegou um momento que ele estava tão espiritualizado que ele disse assim: não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, mostrando que ele já trazia as marcas do Cristo nele. Ele já não tinha mais aquelas atitudes quando ele falou do desejo do bem e do mal, que ele oscilava. Ele já era, digamos assim, uma alma redimida, né? Então, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, mostrando uma perfeita afinidade com o Mestre amado. Então essa direção para a prosperidade espiritual é essencial para todos nós. A gente precisa definir, logicamente, que talvez a gente não tenha a força de um Paulo de Tarso, né? De um Saulo, né? Que antes Saulo... Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Os primeiros passos precisam ser dados. Requer enfrentamentos, né? Esforços. Então, né? São os esforços, os enfrentamentos, a reflexão, a meditação, que você lembrou bem, essa aproximação com os valores da espiritualidade, com os valores espirituais, com os valores morais que devem direcionar a nossa vida, para que a gente possa transitar a existência material com proveito. Né? E a gente se equivoca de achar que esse proveito esteja ligado às conquistas meramente materiais, às conquistas meramente dos diplomas, né? Ou de que quer que seja no âmbito da vida material. A gente precisa sair daqui com valores que nos levam ao progresso espiritual. Bem, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou pedir ao Zé Lopes que faça as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Tá bom? Tem uma passagem também, rapidamente falando aqui, né, que o Flávio conhece bem, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é trazido uma mensagem que diz assim para nós o Espírito, né, que o mundo espiritual é comparado, ao nosso regresso ao mundo espiritual, a um homem, que ao chegar no mundo espiritual, ele vai ter, entre aspas, uma moradia para ele, que é fruto das suas atividades aqui. Então diz assim: aquele que tem muitas virtudes, valores da alma elevado, que muito fez, trabalhou no bem, chegará no mundo espiritual, ocupará, vamos pensar no hotel, os melhores locais, porque ele fez por merecer, ele é rico daquelas virtudes. O que foi mediano, encontrará uma hospedaria média, e aquele que nada fez, não aproveitou, vai ter que dormir na rua. Então mostrando para nós, numa linguagem figurada, que os valores da alma, como o Cristo falou do coração, né? Esse que vai nos situar no local devido. Que possamos ser ricos desses valores, né? Que os ladrões não roubam, os cupim não comem, a marisia aqui da região não corrói. A ferrugem é nosso. Ninguém nos tira. Isso é nosso. É isso mesmo, é isso mesmo. Bem, amigos, vamos então encerrando, fazendo a nossa breve prece de encerramento e aguardando vocês aí no próximo programa. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, em gratidão pelos momentos que tivemos aqui, falando a respeito desse tesouro que nós ainda não percebemos, não entendemos exatamente como que ele é, mas que a gente precisa dedicar esforços nessa busca,
desses valores, de consolidar realmente os nossos propósitos de elevação, para que possamos fazer essas conquistas maiores que são imperecíveis, superando os apelos, muitas vezes, da transitoriedade, desses valores acessórios que estão colocados na nossa vida como elementos, como provimento, para que a gente alcance realmente as condições melhores nos níveis de evolução espiritual e prosperidade espiritual. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje, amanhã e para todo sempre. Até o próximo Olhar Espírita.